Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos à nossa videoaula número 5 e dando continuidade aí ao nosso assunto de instalações elétricas. Agora a gente vai falar sobre um dos principais elementos de acionamentos que existe. Então, os contatores são chaves de operação eletromecânico de comando à distância com uma única posição de repouso e sem travamento. É capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais do circuito. Pessoal, então o contator é um dos principais elementos, tá, do sistema em um sistema de comandos. Então eu tenho aqui, vocês podem ver a simbologia, uma imagem, né, de um contator, e ao lado a simbologia tanto da bobina e os terminais A1 e A2 e também os contatos principais e os contatos auxiliares do contator. Essa numeração, pessoal, que vocês estão vendo aí é padrão para qualquer tipo de contator, de qualquer tipo de fabricante. Existe a numeração dos contatos é a mesma. Isso porque isso para padronizar, né, mundialmente qualquer elemento de contato. Então existem vários fabricantes, mas porém essa numeração é uma numeração padrão dos contatos. Possui blocos de contato NA e ou, né, NF, normalmente fechado, destinados a manobrar potências distintas, comando e força. Então, o contato NA tem aí, né, ou então em alguns nos contatores, às vezes vocês vão encontrar não a simbologia NA, vocês vão encontrar NO, que é normal open do inglês, e a mesma coisa com o contato NF, que vocês não vão encontrar NF, vocês vão encontrar NC, que é normal closed, de fechado. Operação. O contator é composto de uma bobina, contatos principais e auxiliares, mola e núcleo magnético. Sua atuação acontece quando os contatos da bobina são energizados, ocorrendo o atracamento dos contatos. Os contatos NF se abrem e os contatos NA se fecham. Então, como eles mudam de estado, né? Então esse contato NA aqui se fecha e o contato NF se abre. Essa é a mudança de estado, né, principal do contator. Características. Possui um núcleo magnético excitado por uma bobina A1 e A2. Quando energizada, cria-se um fluxo magnético que atrai a parte móvel do núcleo, acionando os contatos e todos mudam de estado, NA para NF. Então esse núcleo, né, da bobina em amarelo aqui, com os terminais A1 e A2 são os terminais da bobina. E quando eu energizo, né, eu crio um fluxo magnético nessa parte em amarelo. Parte móvel, a parte móvel do núcleo, que é o conjunto de contatos móveis, essa parte em verde, né? Então essa é a parte móvel do contator, do núcleo do contator, que é o conjunto de contatos móveis. E essa outra parte, né, essas duas outras setas, são os contatos fixos que ficam junto à carcaça do contator. Esses contatos ficam presos, né, na carcaça do contator. Então o que movimenta é a parte móvel, abrindo ou fechando. E essa mola aqui, de acordo com o estado dele, ligado ou desligado, ela empurra ou não, ou volta ao estado normal, empurrando essa parte móvel e fechando ou abrindo os contatos NA e NF. Os contatos. No modelo abaixo, tem-se um contato NA iniciando a sequência, seguido de todos os contatos NF e após estes o NA restante.
Então, um contator ele sempre tem essa sequência de contatos, pessoal. O 13 e 14 é sempre um contato normalmente aberto, 21 e 22 um fechado, 31 e 32 é um fechado e um 43 e 44 é aberto. Isso é padrão, pessoal. Então, vocês podem ver aqui, ó, na frente desse contator aqui, aquela simbologia que eu falei para vocês, NO e NC. NO é normalmente aberto, né? Normal open, e NC é normal closed. Então essa numeração é sempre padrão. Em outros modelos poderíamos ter uma sequência de contatos diferente. Então essa sequência pode ser diferente, só que a numeração dos contatos é a mesma. Então eu posso ter na sequência aqui, se for um outro modelo, 2 NO e 2 NC, só que a numeração é sempre essa. Funcionamento. O estado inicial do contator, né, desenergizado. Então eu tenho uma fonte de alimentação aqui, o contator aqui, na estrutura física dele, interna, uma fonte DC alimentando essa bobina e uma chave pulsadora. Essa chave pulsadora é acionada, eu tenho passagem de corrente, aciona a bobina é energizada e no estado inicial o contator encontra-se desenergizado, é claro, e a lâmpada está apagada. Só que à medida que eu aperto essa chave pulsadora e energizo a bobina, eu vou ter uma atração dessa outra parte aqui, que está aqui, vai atrair, né? E vai acontecer isso. Então vai fechar os contatos, e fechando esses contatos eu tenho o fechamento desse circuito aqui, acionando a carga, agora, né, ligada. No estado ligado, a bobina do contator está energizada e o contato foi fechado, acionando a carga. Então é isso que acontece, a bobina energiza, né, cria o campo magnético, atrai aquela outra parte, os contatos se fecham e fecha o circuito aqui, passando corrente por esse circuito aqui, energizando a carga. É claro que essa fonte de alimentação aqui, acima, onde está passando essa corrente de 5 A, é porque eu preciso, num terminal da carga, né, colocar a fonte de tensão. No outro terminal vai depender do momento em que o contator é acionado. Contatores auxiliares. São blocos de contatos extras que são utilizados quando necessário. Dependendo do fabricante, o bloco auxiliar pode ser acoplado na parte frontal do contator principal ou não. Então vocês podem ver na imagem, né, que nesse caso desse fabricante aqui, os contatos auxiliares vêm acoplado na parte frontal do contator. Então eu tenho o contato principal e os contatos auxiliares. Então eu posso ter ou não esses contatos acoplados na parte frontal do contator, vai depender do fabricante. E como foi falado aí, esses contatos auxiliares é quando eu preciso de mais contatos, né, além daqueles que já existem. Por isso que é do nome auxiliar. O relé de sobrecarga ou relé térmico, esse já é outro elemento, pessoal, de acionamento e de proteção, certo? E o relé térmico, no caso, é mais um elemento de proteção dos circuitos dos comandos elétricos. Dispositivo de proteção baseado no princípio da dilatação das partes bimetálicas quando submetido a uma variação de temperatura provocada pelo aumento da corrente elétrica, desenergizando o circuito de força se necessário. Então existe internamente materiais metálicos, né, uma estrutura bimetálica de dois metais que quando se dilata devido ao aquecimento, né, tem uma variação de corrente, aumenta a corrente, aumenta a temperatura, esse material bimetálico se dilata e acontece a abertura dos contatos. Então a principal função dele é detectar detecção de sobrecarga em motores. Então por isso do nome relé de sobrecarga. Quando eu tenho uma sobrecarga nos motores, a função dele é abrir o circuito para que eu não danifique esse motor. Então aqui eu tenho os contatos principais do relé, né, numerados também. Essa numeração também é padrão
e os contatos auxiliares dele, que essa numeração também padronizada. Funcionamento. Com uma falta de fase, acontece um aumento de corrente, provocado por um aquecimento maior e, consequentemente, um acréscimo na dilatação do bimetal. Com o aumento da temperatura, acontece a dilatação das lâminas bimetálicas. A deformação aciona a abertura do contato auxiliar, que interrompe a passagem de corrente para a bobina do contator e desaciona a carga. Foi o que eu comentei agora há pouco, né? A dilatação aumenta a temperatura, o metal dilata e abre o circuito, abre a bobina do circuito. Para ligar novamente, para ligar a carga novamente, devemos acionar manualmente o botão de rearme do relé térmico. Então, esse dispositivo relé térmico, ele tem esse que está circulado em vermelho aqui, esse botão de rearme. Então, quando ele desaciona uma carga, para acioná-lo novamente e colocar no estado de para ele voltar a ficar pronto para proteger um circuito, eu tenho que rearmar ele manualmente. Relé de tempo, outro elemento de proteção das cargas, né, de acionamento. Os relés de tempo, também conhecidos como relés temporizadores, geralmente possuem um contato comutador acionado por uma bobina eletromagnética, com retardo na ligação ou no desligamento. São utilizados para toda operação envolvendo chaveamentos com atraso de tempo para início, desligamento, proteção e controle de acionamento. Então, sempre que eu preciso aguardar um momento para acionar uma determinada carga, eu utilizo um relé de tempo, ou seja, um temporizador, que a gente chama. Então está aqui a simbologia dele, né, o contato A1 e A2, e esse quadradinho em X aqui, né, que a gente chama aqui de K6, também é uma simbologia padrão. Eu tenho vários tipos de relés, né, de tempo, assim, eu tenho vários modelos, mas a função dele é sempre a mesma. Quando eu quero aguardar, eu energizo a linha, mas eu quero aquele determinado motor, eu preciso de aguardar um tempo para depois eu acioná-lo. Então eu coloco um relé de tempo. Os tipos: eu tenho um relé de tempo com retardo na ligação, que ele retarda a ligação. Este relé irá comutar os seus contatos após um determinado tempo pré-determinado, ou relé de tempo com retardo no desligamento. Então ele já está acionado e ele tem um retardo para desligar, é o inverso, né, do anterior. Este relé mantém os contatos comutados por um determinado tempo pré-determinado antes do desligamento. Então a carga está desacionada e ele vai retardar para ligar. O outro, a carga já está acionada e ele vai ter um retardo para desligar aquela carga do sistema. Aqui embaixo, como vocês podem ver, é a simbologia dos contatos. O funcionamento dele. Retardo na energização. Alimentando-se o dispositivo, inicia-se a contagem de tempo. Transcorrido o tempo programado, os contatos são ativados e só serão desativados ao desligar-se a alimentação. Agora, o retardo na desenergização. Alimentando-se o dispositivo, os contatos são ativados instantaneamente. Ao cortar a alimentação, inicia-se a contagem do tempo. Transcorrido o tempo programado, os contatos são desativados. E instantâneo a energização. Alimentando-se o dispositivo, a contagem do tempo é iniciada e simultaneamente os contatos são ativados. Transcorrido o tempo programado, os contatos são desativados. Então eu tenho essas três situações de funcionamento dos relés. É claro que cada um, quando eu compro um relé com retardo de energização, ele só vai funcionar naquela situação. Ou eu tenho que comprar um com retardo na desenergização. Então são modelos diferentes. Internamente ele tem uma estrutura um pouco diferente,
mas os contatos são os mesmos. Obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima videoaula.